Boa noite aos irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 da palavra do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome. As suas ovelhas chama pelo... Vamos voltar. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, porém, pois lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Fala comigo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Olha o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós estamos em mais um culto público e podemos de portas abertas celebrar, adorar, bendizer e glorificar esse Deus que é tremendo, maravilhoso, digno de louvor e adoração. O que eu quero pedir nessa noite é que o Senhor me conceda graça, sabedoria, poder nas minhas palavras, para transmitir aquilo que está no teu coração, para o coração da tua igreja, da tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, que cada mente, cada coração venha, Senhor, estar rendido ao Senhor, a tua palavra, ao teu querer, ao teu propósito, e que o Senhor possa nos encher, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, mudados, edificados, cheios do temor do Senhor, e que o Senhor possa ficar à vontade e glorificar o teu nome. É essa oração que faço a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema: a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. Chegou o som, glória a Deus. Obrigado. Você pode aplaudir a Deus na vida desses irmãos aí? Vocês acham que não tem nada a ver, mas o som aqui, quando a gente está ouvindo, é uma benção. Obrigado aí, os irmãos, tá bom? Hoje eu já estava com essa palavra no meu coração, e hoje, na hora do almoço, eu até fiz uma brincadeira lá em casa, que eu quero falar aqui também. Ontem a gente fez um risoto de camarão, e sobrou uma tigela. E hoje, na hora do almoço, minha mãe fez o almoço, uma sobrecoxa que eu amo, fritinha. Não sei se vocês gostam, mas eu amo sobrecoxa frita, pra você pegar aquela pelinha. E minha mãe tinha feito o almoço, e a Natália desceu com essa
bandeja do risoto de camarão. Não é todo dia que a gente come camarão, né? Aí eu falei assim, eu vou comer esse camarão aqui, só o camarão, porque eu não sei qual que é o outro dia que eu vou comer camarão. Aí eu brinquei assim, eu não sei se hoje à noite eu vou estar vivo, então vou aproveitar a oportunidade. À noite eu não sei se eu vou estar aqui. E isso veio no meu coração como algo que nós precisamos refletir. A todo momento nós precisamos viver como se fosse nosso último momento. Você precisa estar aqui nesse culto hoje como se fosse o último culto da sua vida. Eu preciso estar pregando aqui hoje como se fosse a minha última pregação. Você precisa viver como se fosse a última oportunidade. Acordou pela manhã, pensa, talvez, pode ser a minha última oportunidade. E quando a gente olha para dentro desse texto, eu quero intitular essa mensagem sobre a porta vai se fechar. E por que eu fiz questão de ler esse texto com os irmãos? Porque propriamente no Evangelho de João, Jesus ele faz algumas declarações. Ele declara: eu sou o pão vivo, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo. Ele faz muitas declarações. Em uma dessas declarações ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim achará pastagem. Quem entrar pela minha vida encontrará salvação, encontrará a vida eterna. Esse texto é enfático no dizer que Jesus, ele é a porta, e todos nós precisamos passar por ele, precisamos entrar por essa porta. Eu não sei se você que me ouve já entrou por essa porta chamada Jesus, mas essa mesma porta no qual você entrou é a mesma que te garante no céu. A mesma porta no qual você entra hoje é a porta que te garante salvação. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. É interessante, né? Nós olhamos Jesus dizendo as suas declarações: eu sou o caminho. Mas ele também diz: eu sou a porta. Ou seja, ele é o caminho e ele também é a porta no qual nós precisamos caminhar e passar por ele, para que aí possamos entrar, sermos salvos e encontrar um lugar de descanso, pastagem para a glória e louvor do nome do Senhor. Outro texto que me remete nessa noite, nós vamos abrir alguns textos. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 13. Mateus 7, verso 13. É um dos textos também muito conhecidos. Que vai nos ajudar na nossa reflexão nessa noite. Amém? Mateus capítulo 7, no versículo 13, a Bíblia diz assim: entrai pela porta, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha que interessante, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Agora o próprio Jesus, ele diz: entre pela porta estreita. O que nos chama a atenção é por que essa porta é estreita. Porque não vai entrar gente de multidão, não tem como entrar muitas pessoas, é individual. Isso mostra para mim e para você que essa salvação, que ele diz que é a porta e faz o convite
para entrarmos, só cabe um de cada vez. Entrai pela porta estreita. Numa porta estreita não tem como adentrar muitas pessoas, não tem como achegar muita gente de uma vez. Então é um de cada vez. Então aqui um recado: marido, mulher, você não garante a salvação de ninguém. Você que ora por alguém também não garante a salvação de ninguém. A porta é estreita. E essa pessoa que talvez você tenha orado, convivido, vivido ao lado dela, ela precisa entrar por essa porta que é estreita. Por que ela também é estreita? Porque vai exigir de nós renúncia. Essa porta estreita vai exigir de nós abnegação. Essa porta estreita vai exigir de nós tomarmos a cruz e seguir a Jesus. Só que o texto também vai dizer que existe outra porta. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Aqui no verso 13, no verso 14 de Mateus, o próprio Jesus diz que estreita é a porta e apertado o caminho. Quem é a porta? Jesus. Quem é o caminho? Vocês estão aí não, gente? Jesus é o caminho. Então nós precisamos adentrar por Ele, entrar por Ele e caminhar com Ele até o céu. Mas quando a gente olha Jesus dizendo: e aí, eu sou a porta, e Ele afirma: quem entrar por mim será salvo. Ele afirma: quem entrar pela porta estreita vai ser salvo. Quando a gente olha esses textos, a gente acha que é só uma questão assim, de entregar a nossa vida para Jesus e está tudo certo. Mas não, é necessário nós entregarmos e Cristo passar a ser o Senhor das nossas vidas. Eu quero dizer uma palavra que talvez vai te assustar: Cristo não é o Salvador de quem Ele não é o Senhor. Ele não pode salvar aquele que Ele não é Senhor. Primeiro Ele se torna Senhor. Você lembra que quando a gente diz na oração, Jesus precisa tornar o Senhor e Salvador? O Senhor antecede a salvação. Então primeiro Jesus, Ele precisa ser o Senhor. O que é ser Senhor? Ser dono, que manda, que governa, que dirige a sua vida, as suas emoções. Como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo é o seu Senhor, você pode estar garantido que Ele também será o seu Salvador. Mas se Jesus ainda não é o seu Senhor, eu convido você a refletir sobre o Evangelho que você tem vivido e praticado, porque Cristo não pode ser o Salvador de quem Ele não é Senhor. Amém? Olhando então esses dois textos, se Jesus diz que Ele é a porta, e se Jesus diz Ele é o caminho, quando é que essa porta vai se fechar? Eu quero deixar bem claro que essa porta já se fechou, essa porta fecha todos os dias, e essa porta ainda vai fechar algum dia. Pastor, me dá um exemplo. Eu quero caminhar com você pela palavra de Deus nessa noite. Essa porta já se fechou, essa porta continua se fechando, e essa porta vai se fechar. Quem é essa porta? Jesus. Ou seja, o caminho que nos leva até Deus, uma hora vai estar fechado. Ela já se fechou no passado, ela fecha todos os dias, e ela vai se fechar a qualquer momento. Então nós não vamos ter desculpas, porque hoje estamos ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus. Pastor, então me diz, quando é que ela se fechou? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. Capítulo 7. No versículo de número 11. Vamos ler o 10. Aqui eu estou dizendo que a porta já se fechou. Amém? Amém ou não amém? Gênesis 7, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia,
entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre toda a terra segundo as espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Olha só que forte esse último pedacinho do versículo 16. E o Senhor fechou a porta após ele. Olha só que interessante. Diz a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé era o pregoeiro da justiça de Deus. Quando a gente analisa Pedro falar da vida de Noé, que ele era pregoeiro da justiça, nós podemos analisar que, apesar de não termos aqui fatos de pregações de Noé, quando Pedro chega a afirmar isso, é sinal que pela obra que ele estava realizando, ele pregou o dilúvio. Como que Noé pregou o dilúvio? Indo na loja de material de construção, ele pregou o dilúvio. Como assim, pastor? Quando ele foi arrumar os pregos para pregar a arca. Aqui eu estou conjecturando, tá? Quando é que Noé pregou o dilúvio? Quando ele começou a cortar as árvores para a arca. Quando é que Noé pregou? Quando ele gastou anos e mais anos. Alguns historiadores vão dizer, não tem número exato, mas quase 120 anos construindo aquela arca. Agora imagina só, por que Noé foi um pregoeiro da justiça? Porque ele obedeceu a Deus no seu mandato, fez aquilo que Deus mandou ele fazer, construiu a arca para que Deus viesse a salvar, e ele encontrou o coração de Noé rendido à sua vontade, obediente à sua vontade, e ali só foi salvo essas pessoas, a sua mulher e os filhos, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas foram salvas naquele dia. Quando a gente olha para a história de Noé, o texto vai dizer que Noé entra para a arca e Deus dá ordem aos animais, todos os animais para preservar a vida vão para a arca, macho e fêmea. Agora imagine, irmãos, todo o povo do lado de fora olhando os animais caminharem para a arca. Não é um troço meio fora da curva? Não é um trem fora do normal? Como que a gente está do lado de fora e está vendo todas as aves, todos os répteis, todos os animais ferozes caminhar para aquele lugar, caminhar para aquele lugar que Noé estava fazendo para proteger a vida daqueles animais? E como do lado de fora a gente não atenta para isso? E como do lado de fora a gente não pede também para entrar? E como não teve ninguém clamando a Noé ajuda ou arrependido da vida que ele estava levando? Só que eu acho interessante é que quando acaba de entrar todo mundo para a arca, quem fechou a porta da arca? Deus fechou a porta da arca. É sinal que quem fecha, ninguém mais abre. Quando ele fecha, ninguém mais pode abrir. Quando Deus fechou, e ele fechou pelo lado de fora. Sabe, para mostrar para mim e para você, que depois que ele fechou aquele dia, Noé já não tinha controle mais. Noé, mesmo com as batidas na porta, não poderiam abrir, porque quem fechou a porta da arca foi Deus. Noé talvez passou anos e anos anunciando o que Deus iria fazer. Noé passou anos e anos construindo aquilo que Deus mandou ele construir. Noé passou anos e anos pregando a justiça de Deus, que Deus viria, puniria o seu povo com as águas do dilúvio, e ninguém acordou. Mas sabe o que eu louvo a Deus, irmãos?
Noé não foi um pregador que ganhou milhões de almas, mas a casa dele entrou junto com ele. Irmãos, talvez você não vai ganhar muita gente, talvez você não vai ganhar muitas almas, mas se você, pai, levar a sua família para a arca, aleluia, já fez o seu papel. Se você conseguir levar alguém para a arca, já é bênção de Deus, e principalmente os da sua casa. Diz a Bíblia que o evangelho começa lá dentro da casa. Se você não for crente, para os seus você negou a fé e é pior que o descrente. Então, quando a gente olha a história de Noé, eu imagino as águas, 40 dias, 40 noites começou a chover, e eu imagino aquela situação, as pessoas começaram a ver inundação e ir para o morro. Pensa em Miraí, começou a inundar aqui embaixo só para a Rua Nova, começou a inundar a Rua Nova só para a primeira rua de Jacaré. A primeira rua de Jacaré chegou a água, eu vou subir para a segunda, terceira, quarta. Quando chegou lá na quarta rua, e a arca estava flutuando. Tem jeito de bater na porta? Não tem jeito mais. Será que eles só pensaram naquela situação quando a água estava no pescoço? Tem gente que é assim, só acorda com a água no pescoço. Tem gente que é assim, ele vai procurando os recursos próprios, ele sobe para uma rua, ele sobe por outra, ele sobe para um monte, ele sobe para o outro. Enquanto ele tiver recurso, ele procura, mas não abre o coração para clamar a Deus, que só Ele pode resolver. Quando a gente olha a história de Noé, a gente percebe que Noé foi um pregador da justiça de Deus, e quando Deus fechou a porta, não teve jeito mais de ninguém se salvar. Deus foi injusto? Não, Noé pregou. Deus foi mau? Não, Noé pregou. Deus foi um carrasco? Não, ele anunciou o dilúvio. E quando ele anuncia que ele vai fazer algo, é por misericórdia e amor, para que naquele grande dia ninguém venha dizer assim: ah, eu não ouvi, ah, eu não entendi. Ei, irmãos, ninguém aqui é indesculpável diante de Deus. Todos nós, conhecedores da palavra de Deus, um dia estaremos diante de Deus e daremos conta a Ele dos nossos atos e da nossa vida. A arca de Noé, ela foi fechada pelo próprio Deus. Deus condenou toda uma geração pelo fato de não ouvir e não se render a Ele. Quando é então, pastor, que, em segundo ponto, que acontece todos os dias o fechamento da porta? Abra comigo, Lucas 16. Quando é que acontece hoje? Como é que acontece hoje? Lucas 16. Aconteceu no passado com Noé, condenou todo mundo, só a família de Noé foi salva. Como é que acontece hoje? Fala para o irmão que está do seu lado: na hora que você morrer, a porta vai se fechar. Irmãos, deixa eu doutrinar vocês aqui numa área. Isso aqui agora é doutrina, amém? Presta atenção, os irmãos precisam aprender isso. Morreu algum parente seu, se chamar o pastor para dar uma palavra no velório, eu não vou falar bem de quem morreu, que não aceitou Jesus, tá? Se você quer que a pessoa vá para o céu, pregue hoje. Não adianta o dia do velório, nem adianta oração forte, não. É hoje. Nós precisamos, irmãos, infelizmente eu preciso falar isso aqui, sabe por quê? Que tem gente que perde parente e isso acontece, e a gente sempre taxa que Deus tenha misericórdia dele. Irmão, já morreu, não tem mais, acabou. Misericórdia é só em vida. Então às vezes a gente é colocado numa berlinda aí e fala assim: pastor, vai lá e fala no velório. Irmãos, eu vou falar no velório, mas eu vou pregar a palavra. Se vocês não converteram, eu vou falar nada do morto, vou falar para os vivos. Porque no dia que morrer, que nós, os vivos, vamos fechar os nossos olhos na terra, nós iremos encontrar com Jesus. Essa porta vai se fechar na hora da nossa morte. Não tem mais jeito, irmãos, é em vida. Não tem mais jeito. O que diz Hebreus 9:27? É necessário o homem morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo.
Ou seja, a pessoa morreu, não tem oração forte, não tem palavra no velório, não tem o pastor pedindo para Deus, não tem nada que eu possa fazer mais. Se a pessoa morrer, vai estar diante do trono e ela vai ser julgada. Pelas mães aí, irmãs, deixa eu falar para vocês, não me leve a mal, eu não estou tacando terror em vocês, mas ore para que os seus filhos não venham morrer no mundo. Ore para que esses filhos não venham se perder, e principalmente morrer sem Jesus. Porque não adianta a gente chegar lá no dia e falar: ah, não, Deus vai ter misericórdia. Irmãos, isso é muito sério que eu estou dizendo aqui hoje. A porta vai se fechar. No dia que você fechar os olhos aqui na terra, não tem jeito mais para nós. E não adianta a gente bater no peito e falar assim: ah, porque o fulano de tal era parente do ciclano, eu acho que Deus alcançou ele. Mentira. Para ser salvo, Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Amém? Isso é sério. Aí quando a gente olha para esse texto, traz mais temor ainda no nosso coração. Lucas 16, 19, amém? Amém ou não amém? Diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, olha só, olha que interessante o clamor dele: tem misericórdia e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Irmãos, olha aqui que sério isso. O rico morreu, e ele, quando ele abre os olhos, ele vê que ele estava longe, e ele clama lá do lugar que ele estava e fala assim: pede para molhar a água na ponta do dedo e pôr na minha língua, para que me refresque a língua, porque aqui estou atormentado nessa chama. Este aqui é o resultado de quem morre sem Cristo. Este é o resultado daquele que morreu sem confessar, sem abrir o coração, sem Cristo ser o Senhor da sua vida. Então disse Abraão: filho, lembra-te que recebeste os seus bens na sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, olha que forte esse versículo 26. E além de tudo está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Irmãos, sabe o que o texto está dizendo? No verso 26 diz assim, ó: foi posto um abismo entre nós e eles. Você sabe o que é isso? Não tem chance mais depois da morte. Quando você morrer, ou você vai para o céu ou para o inferno. Não tem jeito, não tem solução, não tem nada que nós podemos fazer por você após a sua morte. Foi posto um abismo entre nós e vós, e aqueles que querem sair daí e vir para cá não tem jeito. É isso que ele está dizendo. E aqueles que querem sair daqui e ir para lá também não tem jeito. Sabe o que é isso? Bateu o martelo, acabou. Fechou os olhos, a porta fechou. Não tem mais jeito.
E eu preciso te dizer nessa noite que uma noite de domingo é uma noite talvez de celebração, e talvez você queria ouvir até uma mensagem que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer algo na sua vida. Eu estou aqui para te dizer: se Cristo não for o Senhor da sua vida, você está condenado, eu estou condenado ao inferno. Se Cristo não ser o Senhor dos nossos corações, das nossas motivações, do centro da nossa alma, do nosso ser, nós estamos todos condenados ao inferno. Se você ama a Deus somente pelas coisas dessa vida, você está condenado ao inferno. Ah, pastor, mas eu fui crente, eu estava na igreja, eu era diácono, eu era pastor, eu era levita, eu era instrumentista. Você pode ser até a quarta pessoa da Trindade, se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem jeito. A porta se fechou para esse homem, e lá no lugar de tormento ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo: Senhor, eu te imploro, tem misericórdia de mim. Aí eu te falo: Deus não é Deus de misericórdia? Deus não é Deus de misericórdia, sim ou não? Por que não usou de misericórdia para com ele? A misericórdia findou. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Amanhã nós vamos abrir os olhos e vamos ver. Primeira coisa que vai chegar na sua vida quando você abrir o olho amanhã é a misericórdia de Deus. Por isso que Davi ora no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós precisamos dela para viver, mas vai chegar um tempo que não vai haver mais misericórdia. Então, irmãos, por favor, a porta fechou lá no passado, a porta fecha todos os dias. Talvez, eu não sei quem da igreja que vai morrer primeiro, ou quem está aqui hoje vai morrer primeiro. Pode ser eu depois do culto, pode ser você, pode ser um parente seu. Mas a minha pergunta nessa noite é: vai para o céu ou vai para o inferno? Eu não estou aqui te amedrontando, eu estou aqui para que você leve o evangelho de Jesus Cristo a sério. Eu não estou aqui causando medo em você. Se você é jovem, está no pecado da fornicação, você vai para o inferno, se não se arrepender desse pecado. Você que mente no serviço, se não se arrepender, vai para o inferno. Se você está na prostituição, você vai para o inferno. Se você está no adultério, você vai para o inferno. Seja qual for o pecado da palavra de Deus que está condenando, você vai para o inferno. Eu não estou aqui dizendo não existe salvação por obras. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, de pessoa boa o inferno está cheio. É muito mais embaixo, é muito mais fundo, é muito mais real. E nós precisamos levar isso a sério, igreja de Deus. Essa porta vai se fechar. Eu não sei o dia que Deus vai te chamar, mas se assegure hoje nessa porta, ou entre hoje por essa porta. Ele é a salvação da sua alma. Ele é poderoso para te livrar do inferno. Ele é poderoso para livrar você do seu pecado. Ele é poderoso para te livrar da condenação. Ele é poderoso para te dar a vida eterna. Entra pela porta. Coloca a mão na maçaneta e entra nessa porta, pois ela se fecha todos os dias. Deus não teve misericórdia lá. Deus não tem misericórdia depois que nós morrermos. A misericórdia está aqui, irmãos, está fluindo para nós. Pode receber essa misericórdia na sua vida de graça, maravilhosa, tremenda, onde você pode adorar, glorificar, render graças. Hoje você pode fazer, mas na hora que fechar os olhos, é você diante do trono de Deus. Terceiro, vai acontecer amanhã. Quando é? Mateus 25, olha comigo. Irmãos, eu não estou aqui botando medo de vocês não. Sim. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está com medo?
Mateus capítulo 25, versículo 1. Se você está com medo, é uma grande chance que o Espírito Santo está trabalhando na sua alma. Tem gente com medo aí? É Deus que está trabalhando, deixa Ele trabalhar. Mateus 25, verso 1. Eu disse que aconteceu na vida de Noé, acontece quando nós fechamos os nossos olhos, morremos, e vai acontecer amanhã. Quando é? Uma hora vai acontecer, eu não sei quando, olha só. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E, olha a sequência, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esse sermão de Jesus, foi o próprio Jesus que contou essa parábola das 10 virgens. Aqui pode ser comparado 50% da igreja. São 10, 5 para um lado e 5 para o outro. Imagina se a proporção de salvação for 50%. Vamos colocar que só o banco de cá vai ser salvo. Vou ver se os irmãos aqui entenderam. Vou falar que só o banco de cá vai ser salvo. Ih, o pessoal não está animado não, quer não? É o daqui mesmo. Presta atenção. 10, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes prepararam o seu azeite, e quando Jesus vai contando essa parábola, ele está contando com a intenção de falar da sua vinda. É o sermão profético de Jesus que começa Mateus 24, Mateus 25, falando a respeito da sua vinda, da segunda vinda dele sobre a terra, para buscar a sua igreja. Repare que algumas noivas, as prudentes, se importaram com as suas lamparinas, de manter acesas as suas lamparinas, se preocuparam com o azeite, se preocuparam de estarem apercebidas. Outras não, elas só estavam esperando o noivo, e a Bíblia diz que elas não tinham azeite, o azeite delas, porque tardou o noivo, e o azeite delas começou a apagar a lamparina, começou a apagar, e elas vão até as outras e dizem: empresta um bocado. Fala, os irmãos daqui, falam daqui, me empresta um bocado. Tem que pedir azeite, que nem glorificando vocês estão. Aí o texto vai dizer, irmãos, que elas vão, ela falou assim: a gente não pode dar, porque vai faltar para nós e para vocês. O que isso a gente aprende? É individual. Você tem que procurar hoje, preparar hoje. É individual, cada um cuida do seu. Aí ela sai. Quando ela sai, quem chega? O noivo. É um momento que a gente não está esperando que chega. Não é assim? O ladrão não chega na hora que você está esperando, de dia, de boa, em casa. Ele só vai na hora que você sai. Chegou o noivo, e o texto é bem claro em dizer que fechou a porta. A porta se fechou. Mas e a porta da misericórdia? Não tem mais. E a porta do amor? Não existe mais. E a porta da bondade? Não existe mais. Elas estão gritando lá de fora, dizendo: abra-nos a porta, Senhor. Não tem jeito. A
resposta que ele dá é: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Irmãos, essa porta é Jesus. Hoje você tem livre acesso a Ele. Essa porta é Jesus e hoje você tem acesso de salvação a Ele. Ela fechou na vida de Noé e Deus fechou ela. Ela fecha quando nós fechamos os olhos e morremos. E ela vai se fechar na segunda vinda de Jesus. Sabe o que eu quero trazer essa palavra para os nossos corações? É necessário eu e você estarmos atentos à vontade de Deus. E a palavra de hoje é: se prepare, porque eu e você não sabemos qual o dia que essa porta vai se fechar. Se assegure hoje que você entrou e permanece no caminho, que você entrou por essa porta e permanece nesse caminho que é Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ela fechou no passado, pode fechar hoje, e ela vai se fechar amanhã, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, quando Cristo vier nos buscar. Aleluia. Hoje pode ser nosso último culto, hoje pode ser o meu último culto, pode ser a minha última pregação. Você está seguro? Já entrou pela arca? Sabe o que eu acho interessante? Noé entra para a arca. Dentro da arca tem dificuldade ou não? Tem animal para cuidar? Tem os excrementos dos animais para limpar? Tem uma família vivendo um tempo. Vocês ficaram sabendo que o maior índice dos divórcios aconteceram na pandemia? Sabe por quê? Não tinha barzinho mais para as pessoas irem. A mulher faz raiva, eu vou para onde? Para o bar, para o baile. Não tem mais, está fechado. Aí teve que aturar dentro de casa. O que aconteceu? Briga, separação. Sabe o que eu vejo? Que dentro da arca a gente tem problema. Essa arca pode representar a sua família. Lá você vai ter muitos problemas. E pode também representar a igreja. Mas o que nos assegura dentro da arca, diante das dificuldades que vivemos, é a morte lá fora. Sabe, irmãos, se você entrou, fique quietinho onde você está. Se você entrou, você pode ter certeza que quem fechou a porta foi quem está do lado de fora. E quem fecha, ninguém mais vai abrir. Aleluia. A igreja pode ter problema, a sua casa pode ter problema, você pode viver de dificuldade, de situações difíceis, mas lá fora está pior. A porta vai se fechar. Ou a gente morre, ou Jesus volta. Deve ser bonito o arrebatamento, né? E nós, como igreja de Deus, precisamos ter o arrebatamento da igreja queimando dentro de nós. Eu vou só dar um exemplo aqui, irmãos, de todo o coração. Não me leve a mal, é você e Deus. Você quer saber se um crente está alinhado com Deus? É quando fala do arrebatamento da igreja. Se queimar dentro dele, pode ter certeza que ele vai subir. Se não queimar dentro dele, você está com medo, não vai subir. O arrebatamento para a igreja de Deus não é situação de medo, de angústia e de pavor, mas para aqueles que são salvos, meu irmão, deve queimar dentro de nós a alegria, deve queimar dentro de nós o desejo de estar com Cristo eternamente, dizendo a Ele que Ele é o motivo de todas as coisas. Minha oração é para que Deus gere temor no nosso coração. Essa porta vai se fechar, e o meu convite nessa noite é: talvez você não entrou por essa porta ainda, e você precisa entrar por essa porta e entregar a sua vida para Jesus. Pastor, se eu entrar uma vez, estou garantido? Não, tem que entrar e permanecer no caminho.
Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu preciso estar garantido no céu. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, porque eu sei que quando Jesus voltar, quando Jesus vier para nos buscar, eu preciso estar garantido com Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém, levante a mão, eu quero abençoar você. Se não tiver ninguém, eu fico feliz que todos vocês estão garantidos na glória. Tem alguém? Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus e confessar que Jesus é o Senhor da sua vida e entrar por essa porta e ser salvo e achar pastagem e ser transformado? Faça assim com as suas mãos, que eu quero abençoar você em oração. Tem alguém? Se não tem ninguém, eu quero orar. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que traga temor no nosso coração, que traga temor na nossa vida, porque a porta da graça vai se fechar, a misericórdia vai se findar e nós não teremos outra oportunidade. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos por essa palavra, por essa reunião, Deus, e para que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade em nossas vidas, de atuar, de operar, de trazer quebrantamento, transformação, libertação em nossos corações. Ó Deus amado, eu te peço nesse dia, gera temor, Senhor, porque sei que essa porta se fechou no passado, ela fecha para quem morre, e ela vai se fechar na volta do Senhor Jesus. Que possamos estar, ó Deus, apercebidos, que possamos estar, ó Pai, atentos, ó Deus, à vinda do Senhor. Eu peço a ajuda do Senhor para cada um dos meus irmãos, esses que clamam, esses que levantam a sua voz, esses que buscam, esses, ó Deus, que em temor ouvir essa palavra nessa noite. Salva o nosso coração, salva o nosso coração da condenação, do inferno, do pecado. Oh Deus, só o Teu Espírito Santo pode nos convencer. Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, age na vida de cada um dos meus irmãos, age na minha vida e prepara a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor vai voltar para buscar. É uma igreja adornada, preparada, santificada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Pai, no nome de Jesus eu te louvo, porque nós entramos pela porta e queremos permanecer no caminho. Obrigado pelo dia da visitação do Senhor. Abençoa cada um. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz... Está encerrado, aplauda o Senhor, uma semana abençoada para você e sua família, com a porta aberta